todos. Espero que estejam bem, em paz, com saúde. Agradecendo mais uma vez a companhia de vocês, agradecendo a Deus a oportunidade desse estudo. Hoje retomamos as nossas leituras e sempre pedindo o amparo da equipe espiritual da nossa casa de oração, que os benfeitores espirituais possam nos amparar, nos proteger igualmente os espíritos necessitados de auxílio que porventura estejam envolvendo o ambiente de nossa casa, ajudando-nos na compreensão dos trechos que vamos ler esta noite, nos guardando, Senhor, mais uma vez. É o que nós sempre pedimos. E para dar início às nossas tarefas desta noite, eu peço para a Marina fazer a prece de abertura para nós. Pode ser, Marina? Pode sim. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, serenar nosso coração, pedir a Deus e a grande equipe que também está nos acompanhando, mais um dia de estudo. Que a gente consiga tirar proveito de todos esses ensinamentos hoje, consigamos aplicar no nosso dia a dia. Permaneça conosco, Senhor. Obrigada. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, deixa eu sair daqui, voltando já para o nosso texto. A situação é a seguinte, só lembrando um pouquinho que Paulo havia ficado preso na Torre Antônia, lá em Jerusalém, e chegou ao conhecimento do tribuno Cláudio Lísias, responsável pelo comando, né, pela guarda da cidade, era a autoridade romana em Jerusalém, o tribuno Cláudio Lísias. E ele ficou sabendo pelo sobrinho de Paulo e depois pelo próprio apóstolo Tiago que os judeus estavam armando uma maneira de matar o próprio Cláudio Lísias e matar Paulo. Então, o apóstolo Tiago sugeriu a Cláudio Lísias que mandasse Paulo para a cidade de Cesareia, tirasse Paulo de Jerusalém. E ele achou, porque na cidade de Cesareia Marítima estava o governador Félix, governador romano. E foi o que ele fez. Então, uma tropa de 400 homens armados acompanhou Paulo de Jerusalém até Cesareia Marítima, para evitar um verdadeiro tumulto, o que poderia ter acarretado na morte do próprio Cláudio Lísias e na morte de Paulo, que era o que os judeus desejavam, que Paulo fosse libertado para ser morto. E o governador Félix ficou admirado, né, de 400 homens armados acompanhando um homem franzino, ali bastante já com uma certa idade, e o que ele teria de tão especial, né? E depois, conversando, tomando conhecimento da situação, ele convocou as autoridades de Jerusalém para uma reunião lá em Cesareia Marítima, a fim de ver o que fariam com Paulo. Mas ele percebeu que o negócio era realmente complicado, porque não podemos deixar de lembrar de que Paulo tinha cidadania romana. Então, vejam só, como cidadão romano, Paulo tinha direito à defesa das próprias autoridades romanas, ou seja,
as autoridades romanas tinham o dever de preservar a integridade de Paulo como cidadão romano. E se soltassem Paulo, se libertassem Paulo, ele seria morto pelos judeus. Então, de qualquer modo, eles seriam o Império Romano seria culpado pela morte de um cidadão romano, pelos judeus. Então, a situação estava realmente muito complicada. Então, eles resolveram adiar a decisão e analisar um pouco mais de consideração. Foi o que ele falou aqui, olha. Senhores, reconheço que o processo é mais grave do que julguei à primeira vista. Neste caso, resolvo adiar a sentença definitiva até que o tribuno Cláudio Lísias seja convenientemente ouvido. E os anciãos judeus ficaram doidos, né? E o sumo sacerdote que estava presente, que aliás o sumo sacerdote se chamava Ananias, mas o mandatário de Roma não mudou o seu ponto de vista. E os israelitas foram obrigados a voltar para Jerusalém desapontados. Félix, que era o governador romano no local, começou a considerar o prisioneiro com maior deferência. Mas vejam, gente, isso era devido à grande autoridade moral que Paulo demonstrava. O rigor, aliás, o vigor da sua intelectualidade, do seu verbo, das suas palavras bem colocadas, das suas frases ponderadas. Lembrando que Paulo era muito inteligente, era muito culto, né? Falava fluentemente o grego. Então, ele começou a perceber que ele não estava diante de uma pessoa qualquer. Então, ele permitiu que Paulo recebesse ali na prisão os seus amigos, né? E percebendo o prestígio que Paulo possuía entre os seguidores da doutrina que ele pregava, Félix, diferentemente de Cláudio Lísias, achou que poderia tirar algum proveito da situação. E ele ficava ali realmente impressionado com a palestra, com as palavras, os conceitos, a experiência de vida que Paulo demonstrava. Foi isso que chamou muito a atenção dele para Paulo. Gente, é importante para a gente lembrar que, materialmente, Paulo não possuía absolutamente nada. Ele não tinha dinheiro guardado, não tinha poupança, não tinha tesouros, não tinha propriedades. Ele não tinha, materialmente, ele não tinha absolutamente nada. Era uma pessoa extremamente desqualificada, materialmente falando. Já era um homem com mais de 50 anos, beirando 60 anos, muito magro, abatido fisicamente, o corpo todo marcado de cicatrizes, inclusive o rosto. Ali, uma roupa, uma vestimenta paupérrima. Devia ser muito magro. E a única coisa que ele possuía era o tear dele, onde ele fazia as tendas, as sandálias, mas não ganhava uma fortuna com isso. Ganhava o necessário para passar o dia, para se alimentar, ganhava o necessário para ajudar talvez as comunidades cristãs, ganhava o necessário para poder levar a sua vida sem depender materialmente de ninguém. Mas ele não fez fortuna como tecelão. Ele não se transformou num homem rico como tecelão. Ele não adquiriu propriedades com o dinheiro que ele ganhava como tecelão, porque ele ganhava o necessário. O necessário para não se fazer pesado e não ficar dependendo da caridade material de ninguém. Então, vejam, o que impressionava, portanto, na figura de Paulo, era a sua autoridade moral.
o vigor do seu raciocínio, da sua intelectualidade, da sua experiência de vida, dos conceitos, como ele colocava os conceitos. E as pessoas ficavam ali de boca aberta quando ele falava. E Cláudio Lísias, ele teve uma grande simpatia por Paulo, por isso que acatou a palavra do apóstolo Tiago, a quem, como a gente viu no texto, ele devia favores. Certamente, alguma cura para algum ente querido, por isso que ele acatou o conselho do apóstolo Tiago de tirar Paulo de Jerusalém. Só que Félix, o governador, embora impressionado com a figura de Paulo, achou que poderia, justamente pelo vigor intelectual que ele possuía, que Paulo era possuidor, que ele pudesse tirar alguma vantagem em cima disso, achando que Paulo realmente fosse um homem bem colocado, materialmente falando, e que poderia tirar algum proveito disso. Então, foi aí que nós paramos, no parágrafo 50. Marina, você pode ler para a gente, fazer o favor, nessa primeira parte da leitura? Sim. Certo dia, o governador abordou jeitosamente o prisma dos interesses pessoais, insinuando-lhe a vantagem da sua libertação, de maneira a atender às aspirações da comunidade cristã, a que emprestava tanto relevo. Paulo, porém, observou resoluto: não sou tanto de vossa opinião. Sempre considerei que a primeira virtude do cristão é estar pronto para obedecer à vontade de Deus, em qualquer parte. Certo, não estou detido à revelia de sua assistência e proteção. E desta forma, acredito que Jesus julga melhor conservar-me prisioneiro nos dias que correm. Servi-lo-ei, pois, como se estivesse em plena liberdade de corpo. Gente, olha o que Paulo está falando neste parágrafo. O que o Félix estava propondo para ele ali, olha? Ele tentou abordar questões de ordem pessoal, mostrando talvez a vantagem da sua libertação. Aí, ou seja, como que dizendo, olha, se você tiver algum jeito, né, de ganhar a sua liberdade ou de comprar a sua liberdade, né, para sair daqui, já que você tem tanto apreço junto à comunidade cristã, né, para você poder se dedicar mais à comunidade cristã, quem sabe, se você tivesse alguma forma de comprar a sua liberdade. E aí Paulo respondeu para ele que não era dessa opinião. A primeira virtude do cristão, olha, gente, isso serve para nós. A primeira serve para todos nós, né? A primeira virtude do cristão é estar pronto para obedecer à vontade de Deus em qualquer parte. Certo, não estou detido à revelia de sua assistência e proteção. Ou seja, se ele estava preso, é porque aquilo era da vontade de Deus e tinha um objetivo. E, além disso, ele acreditava que Jesus julgava melhor manter Paulo prisioneiro naqueles dias. Naquele momento, Jesus considerava melhor que Paulo ficasse preso. Ora, se era da vontade de Deus, e Deus sabia que ele estava preso, se Jesus também considerava melhor manter Paulo preso, ele vai continuar servindo a Deus e servindo a Jesus da mesma forma
como se estivesse em plena liberdade de corpo. Portanto, ele não se sentia prisioneiro. Olha, assim, o tamanho, né? Olha o tamanho do amor, da dedicação, da devoção, da entrega que Paulo tinha a Deus e a Jesus. E tem uma coisa também, gente. Paulo já não era mais jovem, já não tinha o mesmo vigor da idade de 10 anos atrás, porque já haviam se passado 20 anos, né? Ele já estava beirando 60. Então, ele não tinha mais o mesmo vigor para continuar fazendo as suas caminhadas a pé, visitando as aldeias pelo interior da Turquia, da Grécia. Ele não tinha mais resistência física para continuar sendo chicoteado e apedrejado. Qualquer coisa nesse sentido, ele acabaria morrendo. Então, o único jeito de fazer com que ele parasse e ficasse quieto num lugar, até mesmo para repor as suas forças físicas, era preso. Então, talvez ele compreendesse assim. Por isso que ele dizia, Jesus julga melhor conservar-me prisioneiro. Mas eu não me sinto prisioneiro para servir a Jesus. Olha isso, gente. Né? Então, vamos lá, Marina, continuando. Entretanto, continuou Félix, tem coragem para ferir diretamente o ponto. Vossa independência não seria coisa muito fácil, muito difícil. Como assim? Não tendes amigos ricos e influentes em todos os recantos provinciais? Interrogou o preposto governamental de maneira ambígua. Que desejais dizer com isso? Perguntou o apóstolo por sua vez. Creio que se conseguisseis o dinheiro suficiente para atender aos interesses pessoais de quantos hajam de funcionar no processo, estaríeis completamente livre da ação da justiça, dentro de poucos dias. Então, essa era a intenção dele, né? Conseguir dinheiro por meio de Paulo, ou seja, se você fizer com que chegue em minhas mãos uma boa quantia de dinheiro, já que você deve ter amigos ricos e influentes, a sua liberdade vai ser a coisa mais fácil, né? Essa era a postura completamente diferente da postura de Cláudio Lísias, né? Então, continuando. Não mudou nada, né? Até hoje continua a mesma coisa. Exatamente, tudo igual. Tudo igual. Paulo compreendeu as insinuações mal veladas e nobremente revidou. Percebo agora, falais de uma justiça condicionada ao capricho criminoso dos homens. Essa justiça não me interessa. Ser-me-á preferível conhecer a morte no cárcere a servir de obstáculo à redenção espiritual do mais humilde dos funcionários de Cesareia. Dar-lhes dinheiro em troca de uma independência ilícita seria habituá-los ao apego dos bens que lhes não pertencem. Minha atividade seria, então, um esforço reconhecidamente perverso. Além do mais, quando temos a consciência pura, ninguém nos pode tolher a liberdade e eu me sinto aqui tão livre como lá fora, na praça pública. Olha a lição de moral que Paulo deu no governador, né, gente? Ou seja, eu não quero me corromper e nem quero corromper os funcionários de Cesareia. Né? Não quero ser corrupto e nem corruptor. Não quero comprar ninguém para alcançar minha liberdade. Porque com isso ele estaria, além de dar um mau exemplo, estaria habituando aqueles funcionários
ao apego de bens que não lhe pertencem, como ele disse aqui. Né? Então, falou assim, eu não tenho com o que me preocupar. Eu não estou preocupado por estar preso, porque a minha consciência está tranquila. Então, se minha consciência está tranquila, eu me sinto tão livre aqui como se eu estivesse lá fora. Quer dizer, deu uma baita de uma lição de moral no governador, né, gente? Que postura, né? Pode continuar. O governador recebeu a observação franca e áspera, disfarçando o seu enleio. A lição humilhava-o durante e, desde então, desinteressou-se da causa. Já havia, porém, comentado entre os amigos mais íntimos a privilegiada inteligência do prisioneiro de Cesareia, e daí a dias, sua jovem esposa Drusila manifestava-lhe o desejo de conhecer e ouvir o apóstolo. A seu malgrado, não podendo esquivar-se, acabou por levá-la à presença do ex-rabino. Judia de origem, Drusila não se contentou, qual fizera o marido, com simples indagações superficiais. Desejosa de sondar-lhe as ideias mais profundas, pediu-lhe um comentário geral da nova doutrina que esposara e procurava difundir. Perante destacadas figuras da corte provincial, o valoroso apóstolo dos gentios fez brilhante panegírico do Evangelho, ressaltando a inolvidável exemplificação do Cristo e os deveres do proselitismo que repontava de todos os recantos do mundo. A maioria dos ouvintes escutava-o com evidentes mostras de interesse, mas, quando ele começou a falar da ressurreição e dos deveres do homem em face das responsabilidades no mundo espiritual, o governador fez-se pálido e interrompeu a pregação. Por hoje basta, disse com autoridade. Meus familiares poderão ouvir-nos de outra feita, se lhes aprouver, pois quanto a mim, não creio na existência de Deus. Paulo de Tarso recebeu a observação com serenidade e respondeu com benevolência. Agradeço a delicadeza da vossa declaração e, todavia, senhor governador, ouso encarecer-vos a necessidade de ponderar o assunto, porque quando um homem afirma não aceitar a paternidade do Todo-Poderoso, é que, em regra, se arreceia do julgamento de Deus. Félix lançou-lhe um olhar raivoso e retirou-se com os seus, prometendo a si próprio deixar o prisioneiro entregue à sua sorte. À vista disso, embora respeitado pela franqueza e lealdade, Paulo houve de amargar 2 anos de reclusão em Cesareia, tempo esse aproveitado em relações constantes com suas igrejas bem-amadas. Inumeráveis mensagens iam e vinham, trazendo consultas e levando pareceres e instruções. Olha que coisa, gente. Paulo ficou 2 anos preso em Cesareia. Ninguém sabia. Na verdade, a questão era uma só. Se resumia num único ponto. Ninguém sabia o que fazer com ele. Como cidadão romano, ele merecia a proteção do governo romano. Se fosse solto por ser judeu, seria morto pelos judeus. Mas os romanos não sabiam o que fazer com ele. Soltar ele não podia, porque senão ele seria morto. E aí as autoridades romanas seriam responsáveis pela morte de um cidadão romano nas mãos dos judeus. E ele, mesmo preso, continuava recebendo
os amigos das diversas comunidades cristãs que continuavam visitando e procurando ele para resolver suas questões, e ele continuava instruindo. Mas vejam, a partir do momento em que Félix recebeu a resposta dele em relação a comprar a sua liberdade, e quando o governador mandou que Paulo encerrasse a sua pregação ao falar sobre ressurreição, vida espiritual, que era o ponto nevrálgico, vamos dizer assim, né? Era o ponto que eles não aceitavam. Pensar que depois da morte a vida continuava, que cada um colhia o que plantava. E ao dizer que não acreditava em Deus, porque lembrando, os romanos eram politeístas, eles tinham vários deuses. E quando Félix disse que não acreditava em Deus, olha o que Paulo responde para ele, sem nenhum freio na língua. Não aceitar a paternidade do Todo-Poderoso é porque, em regra, se arreceia, ou seja, tem medo do julgamento de Deus. Ou seja, se tem medo do julgamento de Deus, é porque a consciência não está tranquila. Que era o caso do governador Félix, que do mesmo modo que havia feito aquela proposta de comprar a liberdade dele para Paulo, também devia ter os seus cambalachos por trás do seu cargo de governador romano, devia ter as suas falcatruas, como se diz, as suas encrencas a troco de favores e até mesmo de dinheiro. Então, Félix, mediante essa postura de Paulo, acabou deixando o prisioneiro entregue à sua própria sorte. Olha lá, olha, ele não se importou mais, não quis se importar mais com ele, porque viu que por meio de Paulo, ele, Félix, não alcançaria vantagem material nenhuma, né? Diferentemente do que deve ter acontecido com outros prisioneiros. E assim Paulo passou 2 anos preso em Cesareia. Pode continuar, Marina, mais um pouquinho. A esse tempo, o ex-doutor de Jerusalém chamou a atenção de Lucas para o velho projeto de escrever uma biografia de Jesus, valendo-se das informações de Maria. Lamentou não poder ir a Éfeso, incumbindo-o desse trabalho que reputava de capital importância para os adeptos do cristianismo. O médico amigo satisfez-lhe integralmente o desejo, legando à posteridade o precioso relato da vida do Mestre, rico de luzes e esperanças divinas. Terminadas as anotações evangélicas, o espírito dinâmico do apóstolo da gentilidade encareceu a necessidade de um trabalho que fixasse as atividades apostólicas logo após a partida do Cristo, para que o mundo reconhecesse as gloriosas revelações do Pentecostes. E assim se originou o magnífico relatório de Lucas, que é Atos dos Apóstolos. Então, a gente aqui, a Mano está passando para a gente uma informação importante. O Evangelho segundo Lucas foi escrito a pedido de Paulo, e foi Lucas que escreveu, consultando Maria, mãe de Jesus, e muitos outros a quem ele deve ter entrevistado, conversado, porque tem coisas que estão relatadas somente no Evangelho de Lucas. Tem parábolas que só estão relatadas no Evangelho de Lucas, como a parábola do bom samaritano. Uma das parábolas mais conhecidas só está relatada no Evangelho de Lucas. Então, Lucas escreveu sobre a vida de Jesus
olha lá, precioso relato da vida do mestre, conversando com Maria, mãe de Jesus, que vivia com o apóstolo João em Éfeso, na Turquia. E também foi a pedido de Paulo que Lucas registrou o livro do Novo Testamento, conhecido como Atos dos Apóstolos, contando o que aconteceu após a morte de Jesus, o que aconteceu com os apóstolos após a morte de Jesus. Que após a morte de Jesus, o primeiro grande acontecimento foi o Pentecostes, 50 dias depois da morte do Mestre. Então, quem escreveu Atos dos Apóstolos foi o apóstolo Lucas, e também o seu evangelho, o Evangelho segundo Lucas, e esses 2 livros a pedido de Paulo, porque ele próprio, Paulo, não teria condições de fazer isso, justamente por permanecer preso, sem saber o que seria o seu destino. Né, gente? Então, ali, como ele disse, né? Deus sabe que eu estou preso, por enquanto, Jesus considera melhor que eu continue preso, então vou continuar servindo a Jesus de consciência tranquila, me sentindo tão livre aqui como se estivesse do lado de fora. E ele continuou trabalhando, ele não ficou de braços cruzados. Recebia todos os amigos das outras comunidades cristãs, passando orientações, passando instruções, aconselhando, e nesse meio de tempo, a quantos guardas romanos também, com quanta gente ele deve ter feito amizade, né, ali na prisão, né, outros prisioneiros, quanta gente ele deve ter auxiliado, quantas pessoas ele deve ter ajudado, a quantos ele deve ter convertido ao Cristo, né? Então, ele continuava extremamente ativo, embora estivesse preso. Olha que, assim, como que dizendo, o seu vigor por Jesus era tamanho que extrapolava as paredes do cárcere. Não era o fato de estar preso que o impedia de continuar servindo a Jesus. Impressionante isso, gente, muito impressionante. Marina, mais algum comentário? Que agora eu vou passar adiante para outra fazer a leitura. Mais algum comentário? Alguém quer fazer algum comentário? Então, na sequência, quem sentava do lado da Marina era a Ritinha. Então, agora eu vou passar a leitura para a Ritinha. Pode ser, Ritinha? Sim, pode sim. Então, aí no 55, né? Isso. Não obstante, a condição de prisioneiro, o convertido de Damasco não relaxou o trabalho um só dia, valendo-se de todos os recursos a seu alcance em favor da difusão da Boa Nova. O tempo corria célere. Os israelitas, no entanto, nunca desistiram do primitivo plano de eliminar o valoroso campeão das verdades do céu. O governador foi abordado várias vezes sobre a oportunidade de reenviar o encarcerado a Jerusalém. Entretanto, ao lembrar-se de Paulo, a consciência lhe vacilava. Além do que por si mesmo observara, ouvira o tribuno Cláudio Lísias, que lhe falara do ex-rabino com indisfarçável respeito. Mais por medo dos poderes sobrenaturais atribuídos ao apóstolo, que por dedicação aos seus deveres de administrador, resistiu a todas as investidas dos judeus, mantendo-se firme no propósito de custodiar o acusado, até que surgisse o ensejo de um julgamento mais ponderado.
Certo. Aqui ele coloca, então, Emmanuel mostra para a gente como estava a situação após 2 anos de prisão de Paulo, né? Cláudio Lísias não disfarçava o grande respeito que tinha por Paulo. Félix tinha medo de Paulo, achando que Paulo tinha poderes sobrenaturais, e ali a situação continuava do mesmo jeito, mas nem por isso, como diz Emmanuel, nem por isso Paulo relaxou o trabalho um só dia. Que coisa, não, gente? Que coisa. Continuando, Ritinha. 2 anos de prisão contava a folha corrida do grande amigo dos gentios. Uma ordem imperial transferira Félix para a administração de outra província, sem esquecer a mágoa que a franqueza de Paulo lhe causara. Fez questão de o abandonar à própria sorte. Acho que ele foi mandado embora justamente para ver se ele esquecia um pouco, né? Vai E fora de Cláudio Lísias poder ficar um pouco mais livre, né? Assim, acho que ele devia fazer uma pressão, né? Isso. É interessante como a espiritualidade trança os pauzinhos. Trança os pauzinhos para que o objetivo possa ser alcançado. Né? Porque agora vai chegar um outro governador. Vamos ver qual vai ser a postura dele, né? Sim. É o novo governador Pórcio Festo. Isso. Chegou a Cesareia, em meio de ruidosas manifestações populares. Jerusalém não poderia esquivar-se às homenagens políticas, e tão logo assumir o poder, o ilustre patrício foi visitar a grande cidade dos rabinos. O Sinédrio aproveitou o ensejo para requisitar instantemente o velho inimigo de tantos anos. Um grupo de doutores da lei antiga buscou avistar-se cerimoniosamente com o generoso romano, solicitando a restituição do prisioneiro para julgamento do tribunal religioso. Festo recebeu a comissão cavalheirescamente e mostrou-se inclinado a atender, mas, prudente por índole e por dever do cargo, declarou que preferia solucionar a questão em Cesareia, onde se lhe facultava conhecer o assunto com os detalhes imprescindíveis. Para esse fim, convidava os rabinos a acompanhá-lo no seu regresso. Os israelitas exultaram de contentamento. Espalharam-se os mais sinistros projetos para a recepção do apóstolo em Jerusalém. Então, como Festo não conhecia detalhadamente as coisas, né? Mas mesmo assim, usando de muita prudência pelo cargo que exercia, né? Achou por bem convidar as autoridades israelitas para acompanhá-lo até Cesareia, né? Então, vamos... Ele não queria tomar uma atitude sozinho, né? Não. Ele queria ter mais gente junto para saber direitinho o que ia fazer, né? Exatamente. Ainda bem que ele tinha um pouco de prudência. Isso mostra para a gente, assim, o que significa, o tamanho do que significava ter cidadania romana, gente. Porque era o império era responsável pelo seu cidadão, no sentido de defendê-lo daqueles que não eram romanos. Então, eles não podiam agir de qualquer jeito. Porque se eles entregassem Paulo aos judeus e Paulo fosse morto pelos judeus, a ordem de cima ia cair em cima deles. Assim, como é que você permitiu que um cidadão romano fosse entregue às mãos de não romanos para ser morto? Entendeu? Então, eles estavam numa saia justa. Eles não sabiam o que fazer com Paulo. A verdade era essa. Eles não sabiam o que fazer com Paulo. Então, foi empurrando o problema com a barriga. Né? Foi empurrando até ver o que ia dar. Então, vamos ver.
Mas eu fico pensando também, Maroísa, que toda essa situação que a gente está vivenciando aqui, nós vivenciamos quando a gente estudou, né, a vida de Jesus. Que eles também não sabiam o que fazer com Jesus. E Pilatos ficou ali naquela saia justa, um empurrava para o outro. Até que ele pediu para o povo resolvesse a situação de Jesus. Para tirar o peso da decisão de cima dele. Ele não tem essa responsabilidade. E a mesma coisa eu vejo com a vida de Paulo. Que todo mundo quer resolver a situação, mas ninguém quer se comprometer. Fica um jogando para o outro, né? Então, vamos lá. O governador ali ficou 10 dias, mas antes que regressasse, alguém se encaminhava a Cesareia de coração oprimido e ansioso. Era Lucas, que, esforçado e solícito, propunha-se informar o prisioneiro de todas as singulares ocorrências. Paulo de Tarso ouvia-o com atenção e serenidade, mas quando o companheiro passou a relatar os planos do Sinédrio, o amigo do gentilismo fez-se pálido. Estava definitivamente assentado que o trânsfuga seria crucificado, como o divino mestre. Aquilo que eu acabei de falar, né? No mesmo local da caveira. Havia preparativos para encenar fielmente o drama do Calvário. O acusado carregaria a cruz até lá, arrostando os sarcasmos da população, e havia até quem falasse no sacrifício de 2 ladrões para que se repetissem todos os detalhes característicos do martírio do carpinteiro. Poucas vezes o apóstolo manifestara tamanha impressão de espanto. Por fim, acrimonioso e enérgico exclamou: tenho experimentado açoites, apedrejamentos e insultos por toda parte, mas de todas as perseguições e provações, esta é a mais absurda. O próprio médico não sabia como interpretar esse conceito, quando o ex-rabino prosseguiu: temos de evitar isso por todos os meios ao nosso alcance. Como encarar essa deliberação extravagante de repetir a cena do Calvário? Qual o discípulo que teria a coragem de submeter-se a essa falsa paródia, com a ideia mesquinha de atingir o plano do Mestre no testemunho aos homens? O Sinédrio está enganado. Ninguém no mundo logrará um Calvário igual ao do Cristo. Sabemos que em Roma os cristãos começam a morrer no sacrifício, tomados por escravos misérrimos. Os poderes perversos do mundo desencadeiam a tempestade de ignomínias sobre a fronte dos seguidores do Evangelho. Se eu tiver de testificar de Jesus, falo-ei em Roma. Saberei morrer junto dos companheiros como um homem comum e pecador, mas não me submeterei ao papel de falso imitador do Messias prometido. Destarte, já que o processo vai ser novamente debatido pelo novo governador, apelarei para César. Isso. Então, olha o raciocínio dele. Ninguém poderia se dar a falsa imitação do que aconteceu com Jesus. Morrer como morreu Jesus, somente ele, e mais ninguém. Que Paulo preferia morrer ao lado dos outros cristãos em Roma como um homem comum e pecador, mas nunca fazendo parte de uma encenação que copiasse, tentasse reproduzir o que Jesus passou. Então, já que esse governador aí, esse tal de Festo, não toma nenhuma decisão a meu respeito, eu vou apelar para César.
porque as autoridades romanas locais não sabiam o que fazer com ele. E sabendo de toda a armadilha, de toda a armação que os judeus estavam preparando para ele, mais do que nunca, ele queria sair dali. Porque ser apedrejado, ser açoitado, como ele falou, né? Ser zombado, ser insultado, isso para ele já era até comum. Agora, morrer do mesmo modo, numa encenação, como morreu Jesus, só Jesus nesse mundo morreu como ele morreu. E nenhum outro apóstolo, nenhum outro cristão, em qualquer época que seja, pode pensar em se igualar a Jesus, morrendo da mesma maneira como ele morreu. Tanto é que Pedro morreu crucificado, só que ele disse: morrer crucificado em pé, só Jesus. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Tá vendo, gente? Olha o tamanho do amor que esses homens tinham por Jesus, que esses espíritos tinham por Jesus. Agora, como a gente está vendo, a conversa está chegando num outro nível. Agora a conversa está chegando num patamar mais elevado. Paulo agora não está só conversando e levando a mensagem do Evangelho, não, agora ele está testemunhando seriamente o amor que ele tem pelo Cristo. Então, quero morrer por Jesus, mas como um homem comum, pecador. Jamais me submeter a uma imitação daquilo que Jesus passou. E não somente ele, mas nenhum cristão. Morrer como Jesus morreu, gente, aqui na Terra, só ele, mais ninguém. Então, já que as autoridades romanas de Cesareia já haviam passado 2 anos, ficava naquele empurra-empurra, né? Chama o sinédrio, volta o sinédrio, chama o sinédrio, o que vocês vão decidir fazer? Vocês não me dão a liberdade. Vocês não me soltam porque sabem que se me soltarem eu vou ser morto pelos judeus. Então vocês não conseguem resolver a situação, eu vou apelar para o imperador romano. Mas por que Paulo não aceitou ser morto? Porque ele queria, dentro de todo aquilo, todo o tempo, de todas as formas como lhe fosse possível, ele queria continuar pregando o evangelho. Ele que morresse de qualquer modo, menos como Jesus morreu. Que era o que os judeus queriam fazer, né, gente? Fazer toda aquela encenação novamente. Pode continuar, Ritinha. O médico fez um gesto de assombro. Como a maioria dos cristãos eminentes de todas as épocas, Lucas não conseguia compreender aquele gesto, interpretado à primeira vista como negativa do testemunho. Entretanto, objetou com certa hesitação. Jesus não recorreu para as altas autoridades no sacrifício da cruz. E eu receio que os discípulos não saibam interpretar tua atitude como convém. Discordo de ti, respondeu Paulo resoluto. Se as comunidades cristãs não puderem compreender minha resolução, prefiro passar a seus olhos como pedante e desatento, nesta hora singular de minha vida. Sou pecador e devo desprezar o elogio dos homens. Se me condenarem, não estarão em erro. Sou imperfeito e preciso testemunhar nessa condição verdadeira de minha vida. De outro modo, seria perturbar minha consciência, provocando um falso apreço humano. Muito impressionado, Lucas guardou a lição inesquecível.
Gente, deu bem para entender o que ele está falando aqui, que é muito sutil o que ele está dizendo aqui, Sim, né? Muito sutil o que ele está dizendo aqui. mas ele queria que Lucas entendesse a sua razão. Por que que ele estava fazendo tudo isso, né? É, porque aqui, primeiro Lucas falou para ele, olha, você negar de morrer do jeito que os judeus estão querendo, é como se você estivesse negando o testemunho. E ainda falou, né? E olha, os demais seguidores do evangelho não vão interpretar sua atitude, Uhum. né? Porque o próprio Cristo não recorreu às autoridades para fugir da cruz. Por que que você está fazendo isso? Por que que você quer apelar para o imperador romano para não morrer crucificado? Certo? Muitos poderiam pensar isso, né? Mas aí Paulo expõe o pensamento dele. Prefiro passar aos seus olhos, ou seja, aos olhos dos demais cristãos, como pedante e desatento nesta hora singular de minha vida. Sou pecador e devo desprezar o elogio dos homens. É por isso que eu não estou nem um pouco preocupado com o que vão pensar de mim, pelo fato de eu apelar a César. Caso as comunidades cristãs não compreendam a minha resolução. E se me condenarem, não estarão em erro. Sou imperfeito, preciso testemunhar nessa condição. Só que eu não posso morrer da mesma forma como foi feito, como foi a morte de Jesus. Aí já é demais. Pode me matar como vocês quiserem, mas não como Jesus foi morto. Essa era a questão. Né? Morrer como Jesus morreu, só Jesus. E era isso que Paulo não queria. Né? Porque ele sabia muito bem, ele sabia se colocar muito bem. Eu sou um pecador, preciso morrer como um homem comum. E não estou preocupado se os outros estão me compreendendo ou não, se vão elogiar ou não a minha decisão. O que importa para mim é a minha consciência tranquila. Olha só, gente, é muito sutil isso que ele está falando. Ele não estava fugindo do testemunho. Ele só não achava justo. Ele não achava certo morrer do mesmo modo como Jesus morreu. E, aliás, diga-se de passagem, né, gente? É bom a gente lembrar que aqui no planeta Terra só Jesus morreu como morreu. Tá bom? Continuando mais um pouco, Ritinha, ainda são 8h23, dá para ler mais um pouquinho. 3 dias depois dessa entrevista, o governador regressava à sede do governo provincial, acompanhado de numeroso séquito de israelitas, dispostos a conseguir a entrega do famoso prisioneiro. Pórcio Festo, com a serenidade que lhe marcava as atitudes políticas, procurou conhecer imediatamente a situação. Reviu o processo meticulosamente, inteirando-se dos títulos de cidadania romana do acusado, de acordo com a legislação em vigor, e notando a insistência dos rabinos que denotavam enorme ansiedade pela solução do assunto, convocou uma reunião para um novo exame das declarações do acusado, no intuito de satisfazer a política regional de Jerusalém. O convertido de Damasco, ao quebrado de corpo, mas sempre revigorado de espírito, compareceu à Assembleia sob os olhares rancorosos dos irmãos de raça, que pleiteavam sua remoção a todo custo. O tribunal de Cesareia atraía grande multidão, ansiosa de conhecer o novo julgamento. Discutiam os israelitas, os cristãos comentavam os debates em atitude defensiva. Mais de uma vez, Pórcio Festo foi obrigado a levantar a voz, reclamando atenção e silêncio. Abertos os trabalhos da Assembleia Singular, o governador interrogou o acusado
com energia cheia de nobreza. Paulo de Tarso, entretanto, respondeu a todas as arguições com a serenidade que lhe era peculiar. Não obstante a manifesta animosidade dos judeus, declarou que em nada os havia ofendido e não se recordava de qualquer ato de sua vida na qual houvesse atacado o templo de Jerusalém ou as leis de César. Festo percebeu que tratava com um espírito culto e eminente, e que não seria tão fácil entregá-lo ao sinédrio, conforme julgara a princípio. Alguns rabinos haviam insistido para que ordenassem a remoção para Jerusalém, pura e simplesmente a revelia de quaisquer preceitos legais. O governador não hesitaria nesse particular, fazendo valer sua influência política, mas não quis praticar um ato arbitrário antes de conhecer as qualidades morais do homem focalizado pelas intrigas judaicas. No íntimo, considerava que, se tratasse de um personagem vulgar, poderia entregá-lo sem receio à autoridade tirânica do sinédrio, que certo o liquidaria, mas outro tanto não aconteceria caso verificasse nobreza e inteligência no prisioneiro, porquanto, com o seu acurado senso político, não desejava adquirir um inimigo capaz de prejudicá-lo a qualquer tempo. Tendo reconhecido os altos dotes intelectuais e morais do apóstolo, modificou inteiramente a sua atitude. Passou logo a considerar com mais severidade o interlocutor, chegando à conclusão de que seria crime agir com parcialidade no feito. Além da cultura que o acusado exibia, tratava-se de um cidadão romano por títulos legitimamente adquiridos. Formulando novas conjecturas e com imensa surpresa para os representantes confiados do Sinédrio, Pórcio Festo perguntou ao prisioneiro se consentia em voltar a Jerusalém, a fim de lá ser julgado perante ele próprio pelo tribunal religioso da sua raça. Paulo de Tarso, compreendendo a cilada dos israelitas, replicou tranquilamente, enchendo a assembleia de assombro. Bom, gente, nós vamos parar por aqui, Ritinha, porque faltam 2 minutos e esse parágrafo é bem comprido. Quem quiser descobrir o que aconteceu, leia em casa depois, tá bom? E nós vamos parar por aqui, tá bom, gente? Então, veja, a situação é a mesma. Ninguém sabia o que fazer com Paulo, certo, gente? Tamanha a autoridade moral que ele apresentava. Então, deixa eu só ver aqui o parágrafo 63, né, que é o mais compridão aqui, tá bom? 62, 63. Muito bem, Ritinha, então, aproveitando, eu vou pedir para você fazer a prece final para nós, por favor. Então, mais uma vez, Senhor, nós vos agradecemos por essa oportunidade de estarmos todos juntos, reunidos nesse estudo. Quantos conhecimentos, quantas revelações, quantos ensinamentos. São tantos que, embora seja bastante difícil a leitura agora que estamos no final, mas quantas coisas nós aprendemos nessas leituras. Quanta coisa que eu conheci que jamais saberia dizer. Foi assim um estudo de grande conhecimento, eu acredito que para todos. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de nos dar esse encontro. Tenho certeza que nós vamos dar bons frutos de todas essas leituras, desses conhecimentos. Que a gente consiga realmente passar à frente esses ensinamentos. Quanta dedicação, quanto amor a Jesus. Somente lendo tudo isso,
e participando desses estudos que nós vamos entendendo como esses apóstolos amaram Jesus, que é uma lição extremamente maravilhosa, que nos conforta, que nos dá esperança. Muito, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada a Emmanuel e a Chico Xavier, que se dispôs a psicografar esse livro, que foram tantas mensagens, tanto tempo para escrever esse livro, mas que hoje nós podemos ter essa riqueza de detalhes. Quanto sofrimento por parte de todos que participaram dessa psicografia, desses relatos. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada a Emmanuel e a Chico Xavier. Que todos possam ter uma noite abençoada. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, como sempre, desejamos a todos uma boa noite, um bom descanso, e como a Ritinha comentou, o livro demorou 8 meses para ser psicografado, gente, façam uma ideia, quantas informações. Então, um grande abraço, fiquem com Deus, e até amanhã no nosso estudo do Livro dos Médiuns. Um grande abraço, muito obrigada.